Nesse momento, eu acredito que temos diversas oportunidades no mercado cripto, principalmente com o Bitcoin na região que está. Sei que tem muita gente com medo por conta da dominância do Bitcoin, que está subindo muito, está em topo, mas as altcoins não estão subindo por conta do motivo em que a dominância do Bitcoin está. Porém, mesmo estando em topo e subindo muito, acredito que temos algumas altcoins em sobrevenda com bons preços, principalmente altcoins que pode ser hype ainda esse ciclo. Por isso que eu vou passar aqui para vocês duas altcoins de inteligência artificial que está em um preço interessante e que dá para a gente monitorar principalmente para o mês de novembro. Eu acredito que o mês de novembro vai ser um mês de valorização, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins, e por isso que já estou de olho em altcoins para estar comprando. Altcoins que eu estou mostrando aqui para vocês eu já tenho, uma delas eu não tenho ainda, mas eu estou monitorando para estar comprando. Por isso que eu já vou passar aqui para você já estar monitorando aí também, tá bom? Então vamos lá que eu quero estar mostrando aqui para você, e o vídeo de hoje vai ser um vídeo rápido, tá? Quero fazer um vídeo bem rápido, que já é para mostrar aqui para vocês, e depois já vou estar organizando algumas coisas aqui para a live de amanhã. Inclusive, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí para você estar acompanhando as lives e os vídeos também. E no sábado, a gente está aqui para estar batendo um papo. Estou organizando algumas coisas aqui para a gente fazer uma live bem interessante com muito conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro altcoin aqui que eu queria passar para vocês sobre inteligência artificial e tá em um bom preço, tá em um preço interessante que não é novidade para ninguém que tem em carteira, que é o ASI. Hoje a gente está vendo aí uma fusão entre ASICS, FET e Ocean, e essa fusão vai ser transformada em um projeto em que vai ser o principal projeto de inteligência artificial do mercado. Não falo em capitalização de mercado, em capitalização de mercado a gente tem maiores, como por exemplo o NIR, que está entrando agora para a inteligência artificial, o BitTensor, o ICP, depois a gente tem o FET, que agora passa a ser o ASI. Porém, em inteligência artificial, desenvolvimento de inteligência artificial, o FET, que agora é o ASI, é o principal, porque o ICP não está desenvolvendo inteligência artificial. O BitTensor não está desenvolvendo uma inteligência artificial e o NIR também não. Mas o FET está desenvolvendo uma inteligência artificial ou tentando chegar na AGI, que é a inteligência artificial geral. Então, o FET é o principal projeto de inteligência artificial no mercado. Por esse motivo que, para você que vai se expor em inteligência artificial, precisa ter pelo menos um pouco ou grande parte dessa parcela em FET, porque ele é o principal. É como a gente trata o Bitcoin para as altcoins. O Bitcoin é o principal projeto, a principal criptomoeda que existe no mercado, então a gente precisa ter ele. Assim como as outras criptomoedas para o seu nicho. Então, o FET ou ASI é o principal para o seu nicho, tá bom? Então, o FET é o principal e é o projeto que eu compraria agora se eu não tivesse. Eu tenho em carteira, estou comprando aos poucos. Para quem tem mais tempo aqui no canal sabe que o AGIX é um projeto que eu já acompanho há muito tempo. A gente conseguiu ganhar muito dinheiro com o AGIX mesmo no mercado das altcoins, do jeito que estava. A gente não tinha altcoin subindo muito, mas a gente conseguiu surfar 2 rallies de inteligência artificial, pequenos rallies onde a inteligência artificial subiu bastante, a gente conseguiu realizar, colocou lucro no bolso, depois voltou de novo, a galera parou de falar, acreditava que a inteligência artificial tinha flopado, depois a gente teve a grande valorização de novo e a gente conseguiu colocar mais lucro no bolso. E agora a gente está passando pelo mesmo momento. Olha o que está acontecendo aqui com o FET no gráfico semanal. O FET no semanal a gente teve essa grande flutuação, essa grande valorização aqui em uma semana. A correção, porque obviamente precisa corrigir e formar uma estrutura de alta, porque o que a gente tinha era estruturas baixas, topos e fundos descendentes. Então, com essa grande pernada que a gente teve aqui, precisava corrigir para formar uma estrutura de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes. A gente fez aqui um fundo ascendente e depois um topo ascendente. Agora, a possibilidade da formação de topos e fundos ascendentes, como a gente viu acontecendo aqui, tá bom? Então, o FET pode estar formando um fundo ascendente para continuar sua formação de topos e fundos ascendentes. Está em uma região interessante, principalmente no semanal. Quando a gente vai ver no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, não está tão interessante quanto está no gráfico semanal. E o gráfico semanal, como vocês sabem, é um gráfico majoritário. É um gráfico que vai se sobrepor a gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora.
ele vai ter mais relevância perante esses outros times, tá bom? Só que de nada adianta a gente falar de curto prazo, de compra de curto prazo, se a gente não está observando o Bitcoin. Luiz, eu quero comprar agora, o que eu faço? Vai para o Bitcoin e vê como que o Bitcoin está. Se o Bitcoin está interessante, está dando oportunidade no curto prazo, então você tem oportunidade nas altcoins no curto prazo. Porque se o Bitcoin mostra para você que existe a possibilidade de correção de 20, 30, 40%, por que você vai comprar as altcoins? Não faz sentido, porque as altcoins vai cair também. Então, independente de padrão, você precisa observar como o Bitcoin está. Por exemplo, nesse momento eu tenho o Bitcoin rompendo essa lateralidade, uma lateralização de 7 meses, onde formava uma bandeira. Tem algumas pessoas, falei sobre isso no vídeo de ontem, que está observando nesse formato aqui, tá bom? Eu costumo puxar um pouco mais e pegar aqui o fechamento, entre fechamento e o final ali do pavio, tá bom? Porque a gente consegue pegar o máximo de pontos possíveis. Então eu acredito que seja a forma mais correta aí, que é pegar o máximo de pontos possíveis. Mas eu não vou fechar os olhos e acreditar cegamente que eu estou certo. Então eu tenho as duas marcações e vou esperar as confirmações das duas marcações. Por exemplo, essa marcação aqui ela já confirmou, formou uma estrutura de alta como tinha passado para vocês, só que em 69 a gente tem aqui uma resistência que também precisa ser rompido, 68 a 69. E se não romper, existe a possibilidade de voltar um pouco, assim como lá na outra marcação. Voltando um pouco, a gente precisa esperar ele segurar em 66, porque se não segura, aí a coisa fica um pouco mais estranha, tá bom? Voltando para romper 69, aí sim a gente tem diversas oportunidades também. Aqui a gente pode até pesar um pouco mais a mão, tá? Desde pesar a mão em trade a pesar a mão nas compras, a gente começa a acelerar um pouco mais. Por quê? Se ele está rompendo lateralização, rompendo bandeira, confirmando bandeira, rompendo resistências, rompendo topos anteriores, a gente precisa acelerar porque em algum momento ele pode dar essa pernada aqui, tá bom? Por que eu falo isso? Porque a gente já tem institucional já acelerando. Olha como o institucional já está acelerando. Pessoas que não podem comprar o Bitcoin Spot, comprar o Bitcoin à vista, precisa se expor ao ETF. Então, aqui a gente tem um fluxo de entrada muito grande em ETF. A gente está falando de bilhões entrando através de ETF aí na última semana. Então vai ser muito importante essa observação. Porém, um detalhe aqui de curto prazo, tá bom? Um detalhe muito importante. Quando a gente teve um volume muito grande ou uma entrada muito alta nos ETFs de Bitcoin, como aconteceu aqui e aqui, a gente teve uma queda, a gente teve correção, tá bom? Então, a gente não vai ficar cego acreditando só em alta, a gente observa todos os cenários. Então, no curto prazo, não descarta a possibilidade dele corrigir um pouco para lá na frente a gente ter essa grande continuação de alta, tá bom? Então existe a possibilidade, o que pode acontecer é isso daqui, ele pode romper essa região de 69, dar aquela agulhada lá em cima em 71 e voltar aqui para essa região de 68, 69, enquanto a gente vê essa volta, essa saída, porque a gente vai ter realizações também, tá bom? Então vai ser crucial essa observação no Bitcoin. Bitcoin acima de 68, 69 vai ser as nossas melhores oportunidades, porque ele confirma esse padrão que mostro para vocês há meses, mais de 7 meses, e também a confirmação dessa saída aqui, que vai ser crucial a observação e o rompimento da região de 68 mil dólares por unidade, porque ele sai do padrão e rompe também o topo anterior, mostrando que tem força compradora suficiente para romper, tá bom? Crucial também observar volume, veja como que está o volume, está baixo, a gente precisa de mais volume para essa continuação. Enquanto o volume ele não sobe, ele vai ficar tocando aqui nessa região e esperando ganhar mais volume para depois a gente ter o rompimento. E ele pode tocar de novo em 68, tá? A gente tem aqui a possibilidade porque ainda ficou um pouco de liquidez lá em cima em 68, então pode ir para buscar 68 de novo. Aí ele volta e fica indo até essa região, até ganhar mais volume, ter mais pessoas comprando, pessoas o suficiente para romper essa região e daí da continuação até lá em cima em 70, 71 mil dólares por unidade, tá bom? Sendo assim, as coisas ficam interessantes para as altcoins, principalmente acima de 68. E a segunda altcoin de inteligência artificial que eu estou de olho e que está interessante para a gente começar a observar e ver como oportunidade é o Render. O Render eu não tenho, a FET eu tenho,
que é o ASI, assim como eu tinha ASICS e tinha as outras altcoins de inteligência artificial. O Render eu não tenho, mas eu estou de olho para começar a aportar em Render. E assim que eu fizer as minhas compras em Render, eu vou trazer vídeo aqui para vocês. E, obviamente, eu vou passar primeiro para os meus alunos. Vou passar lá para o pessoal que está no grupo VIP. Depois, eu trago vídeo, faço aqui um conteúdo interessante para vocês, tá bom? Mas o Render está interessante, está em um bom ponto. A gente teve essa pernada bem extensa do Render, saindo dessa região aqui, indo lá em cima em 13 dólares, entregando em mais de 200%, 269%, 270%. Agora, tem o potencial de voltar aqui de novo, entregando 160%. Não vai ser a mesma coisa, mas ele vai estar entregando bons resultados, tá? O que a gente precisa ter um pouquinho de cautela agora é o que vai acontecer com o Bitcoin, porque se Bitcoin rompe aquela região, a gente pode ter o Render rompendo aqui esse suporte, corrigindo um pouco, vindo buscar regiões de fundo, onde tem liquidez aqui em 4,64 e vai ser, obviamente, oportunidade para quem quer acumular, tá bom? Se você quer acumular, essas quedas serão oportunidades para estar aportando ainda mais e para estar tendo ainda mais tokens em carteira para surfar o ciclo e pegar as pernadas de alta aí que a gente pode ter nos próximos meses, tá bom? Então o Render é uma altcoin que estou de olho e uma altcoin para você também ficar de olho para o mês de novembro. Enfim, era isso que queria trazer aqui para você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda demais, o canal tá crescendo. E se inscreve aí, porque eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse. E para te ajudar também, mostrar conteúdo interessante e oportunidade. O foco aqui é te mostrar oportunidade, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui.